até que ponto o direito internacional é possível, né? Existe, de fato, direito internacional? De fato, um país ele pode ser considerado democrático se ele é, entre aspas, democrático internamente, mas promove ditaduras no exterior, né? Como é o caso, obviamente, dos Estados Unidos. E como é que você vê como é que você imagina uma governança global, uma coisa que o Lula sempre fala? O Lula é um grande defensor hoje em dia no mundo de uma reforma da governança global para democratizar a comunidade internacional, democratizar os órgãos internacionais. Você pensa nisso? O que você pensa sobre isso? Eu tenho uma grande preocupação com isso, escrevi já sobre essas coisas. Eu avalio o seguinte, quer dizer, primeiro, o direito internacional é sim relevante, ele não é irrelevante, não. Ele é mais relevante a cada tempo, a gente não percebe, mas é. Né? O que condiciona é que nós estamos habituados a entender o direito da seguinte forma, como uma ação de violência apenas. Que é um pouco uma visão clássica que se tem do poder político, uma visão quase da antiguidade, que é de poder político como a capacidade de usar de forma legítima a violência. Então, haveria direito apenas onde você tem regras cuja não observância levaria a um uso de uma sanção violenta contra a pessoa. Mas não é assim. Né? Na realidade, se o Estado fosse depender da sua própria violência para se impor, ele não conseguiria, porque, vamos dizer, por maior que seja o número de soldados, o número de armas, nunca vai conseguir conter a sociedade como um todo. Né? Para poder o poder político se impor, ele precisa adesão. A sociedade precisa aderir. A modernidade tem um importante debate sobre isso, que às vezes as pessoas não observam, mas Etienne de La Boétie inaugura esse debate com o texto Tratado sobre a Servidão Voluntária. Marx dá continuidade a ele com o conceito de ideologia. Weber continua com o assunto adesão, ou seja, praticamente todos os grandes autores que trataram de política ou economia política na modernidade acabaram chegando a essa conclusão que eu estou falando aqui, que o poder político demanda adesão. E o que leva as pessoas a aderir é muito mais um senso de que é correto, de que é para o bem comum, de que é justo você aderir ao sistema posto, à ordem social, não causar desordem, não desobedecer as regras, etc. Do que por qualquer outra razão. As pessoas aderem voluntariamente a isso. Óbvio que isso é manipulado, como falou Marx. Né? Isso é gerado por uma distorção em que o oprimido acaba aderindo aos interesses do opressor por conta desse mecanismo de distorção. Mas se não é esse mecanismo de distorção, se não é essa adesão provocada, esse elemento ideológico, não há poder político. Né? Portanto, não há direito também. Então, o direito internacional ele não vai realmente ter um Estado internacional que obrigue pela força os Estados do mundo a se submeter a ele. Não vai ter. Mas ele tem o poder da adesão, o poder do discurso, o poder da lógica da justiça. Cada vez mais numa guerra, por exemplo, as narrativas são relevantes. Você lembra que a guerra do Vietnã, os Estados Unidos perdeu por causa da narrativa pública. Os poderes do mundo ainda não tinham atentado para a importância da fotografia e do filme na guerra. Aí a sociedade americana impactada com aquelas fotos, você lembra disso, a menina correndo nua, toda queimada, esse tipo de imagem que ocasionou impacto, e dentro da sociedade americana, os Estados Unidos perdem a guerra. Né? Então, e a partir dali, se alertaram, quer dizer, a partir dali é marcante. A história das guerras é marcada a partir dali pela narrativa. Veja hoje a dificuldade que a gente tem de debater qualquer posição racional nesses conflitos que estão havendo aí, Rússia e... Aí, como é o nome do país? Ucrânia e de Israel e dos palestinos. É muito difícil você ter qualquer discurso racional, porque ambos os lados estão assim, toxicamente entupindo as pessoas com narrativa para poder convencer a ficar do seu lado as pessoas. Mas isso é por quê? Porque demonstra que não é só a força física, é importante convencer. O direito internacional é um importante argumento de convencimento, Miguel. Então, primeiro isso, ele tem essa força. Segundo, é importante, como diz o Lula,
que a gente produza uma governabilidade mundial que saia fora dessa governabilidade de exceção que nós temos no mundo. E que caminhe no sentido de uma governança por regras. Por quê? Porque as regras, nessa hora, defendem o mais fraco. Para um país que nem o Brasil, é importante o direito internacional, porque o direito internacional protege o país mais fraco. O forte não precisa de proteção do direito. Os Estados Unidos não precisa. Aliás, ele nega o direito internacional cotidianamente. Não é à toa, porque ele é o mais forte. 25% do PIB mundial, o maior exército do mundo, um dos maiores estados, o maior estado do mundo, né? Então é evidente que ele não precisa de proteção do direito. Quem precisa somos nós. Então, quando o Lula fala numa nova governança, ele está falando numa governança do direito e não numa governança de exceção, de polícia, como é feito hoje, né? E ele está absolutamente correto nisso, em especial se você tiver o ponto de vista que nós devemos sempre ter, que é da defesa dos países fracos, porque nós somos um país fraco.